Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia! Que bênção! Estamos aqui mais um domingo. Vamos então à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, meu querido, no livro de Atos, capítulo 27. Tema de hoje: tempestade à vista. Atos 27, versículo 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo nos advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançarmos Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Amém. Curva a sua cabeça. Pai Santo, mais uma vez eu te louvo pela tua palavra, Senhor, e te peço graça sobre nós, presença, unção do Espírito, que essa palavra, Senhor, seja mais do que uma mera narrativa e informações, Senhor, mas seja uma palavra de Deus para os nossos corações, trazendo alento, conforto, e também, Senhor, trazendo esperança em tempos difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. É bem esse o tempo que vivemos. Tempestade à vista. O apóstolo Paulo estava aqui sendo conduzido para ser julgado, teria que comparecer diante de César. E então começa essa viagem, essa navegação rumo ao lugar de destino, que era a Itália, e ali eles continuam então a navegar, e aqui acontece toda essa sequência que nós lemos aqui, impressionante.
E esse texto tem muitas informações, muito aprendizado para a minha vida e para a sua. E ele continua depois do naufrágio, chegando a uma ilha, e ali acontecem coisas extraordinárias também. Mas o Senhor colocou no meu coração de compartilhar até aqui, meus amados, e extrairmos algumas lições muito importantes. Por quê, meu querido? Porque todos nós, se não passamos, passaremos por tempestade, não é? Talvez você que é novo na fé, você falou, não, bispo, eu entreguei minha vida a Deus, porque falaram para mim que eu estava passando muita luta, muito problema, porque eu não conhecia Deus, eu não tinha entregado minha vida para Deus. Então agora que eu entreguei, eu não quero nenhuma tempestade, né? Ao contrário, agora eu quero um mar calmo, eu quero navegar suave. Mas tem uma boa notícia para você: as tempestades fazem parte da vida de todos, todos. Se nós atentarmos para as promessas de Deus, como por exemplo aquela, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ela não diz se passares, mas quando passares. Ou seja, nós iremos passar por turbulência, faz parte da vida. A vida é um conjunto de turbulências, livramentos e aprendizado. Cada dia que eu vivo, eu percebo que não há como fugir de nada disso, mas há como aprendermos com tudo isso, há como estarmos melhores preparados para enfrentarmos as próximas tempestades. Porque conforme o tema dessa mensagem, há tempestade à vista, né? Até os nossos governantes estão nos precavendo que teremos ainda tempos difíceis. Então não adianta nós ficarmos maquiando tudo e tentar dizer que já passou, porque nós estamos vendo que ainda não passou. Não passou em todos os aspectos, né? E estamos novamente aí prestes a estarmos em lockdown, né? Em confinamento e aí afora. Mas as tempestades, meu querido, têm que trazer lições em nossas vidas. Você tem que estar preparado para elas. E nesse texto eu quero te ensinar, com a graça de Deus, pela ação do Espírito, como que devemos fazer para podermos atravessar as tempestades da vida. Porque eu repito para você, meu querido, elas virão mais cedo ou mais tarde. Elas virão. E a diferença vai ser aonde está alicerçada a tua casa: sobre a rocha ou sobre a areia? Porque ambas vão sofrer os mesmos ataques. Mas quem está sobre a rocha, que é Cristo, nosso fundamento, a nossa esperança, nós vamos atravessar no meio dessa tempestade, vamos chegar no nosso destino. E todo este percurso, quer seja ele difícil ou fácil, vai nos fazer cristãos melhores. Gente que conhece a Deus realmente, não só de ouvir falar, mas de realmente viver experiências com Deus, de vivermos o novo que Deus tem para nós. Não o novo que estão propondo, mas o novo em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. 4 lições eu quero compartilhar com vocês nesse texto, do que fazemos para atravessarmos as tempestades da vida. A primeira delas encontra no versículo 10. O apóstolo Paulo diz para o comandante, diz para o centurião: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Seguiu o conselho das pessoas que eram gabaritadas para dar o conselho. Seguiu as instruções naturais e normais de pessoas que são, entre aspas, aquelas nas quais tem um conhecimento de causa, né? E às vezes nós temos que pesquisar sim, amados, e saber de especialistas o que eles dizem a respeito de coisas que acontecem na vida, no cotidiano, e também coisas que acontecem correlacionadas com a especialidade de algumas pessoas. Não é verdade? Nós precisamos de ter
um conselho, um diagnóstico médico quando o problema é no corpo. E eles estão preparados para isso, e eu não estou desmerecendo nada disso. Esse centurião seguiu o normal. A quem ele ia ouvir? Paulo era prisioneiro. Amém? Prisioneiro é o que menos voz tinha. Era alguém que, aos olhos daqueles que estavam ali naquele barco, alguém que estava pagando por alguma coisa. Algum criminoso. Era um prisioneiro. Portanto, ele tinha a voz de um prisioneiro e ele tinha a voz de especialistas. E diz o texto que ele preferiu ouvir o dono do navio e as pessoas que se diziam, conhecer daquele momento. Primeira lição, meu querido, que eu quero que você atente seriamente para isso, é que nós temos que manter os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvirmos a direção de Deus. Ouvidos espirituais abertos. No livro de Apocalipse, Jesus exorta as igrejas, em quase todas as cartas direcionadas às igrejas da Ásia, quase no final de todo aquele contexto. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, amados, todos nós, ou a maioria de nós, temos ouvidos para ouvir, naturais, não é? Graças a Deus, temos ouvidos que ouvem os sons. Mas é lógico, está muito claro, muito patente de que o ouvido de que a palavra de Deus está falando são ouvidos espirituais. É como se nosso espírito fosse realmente um ser completo, indiferente do nosso corpo físico, e o nosso espírito também tivesse olhos e boca e ouvido. Imagina aí o seu espírito dentro de você, com todos os órgãos possíveis e naturais que você tem na tua parte física. Então a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, eu quero te dizer que Deus fala muitas vezes nas entrelinhas da vida, usando pessoas, usando a sua palavra e usando, quando lhe apraz, até mesmo intervenções divinas, como anjos, sonhos e outras coisas para se comunicar comigo e com você. Mas o detalhe importante, é isso que eu quero que você atente: nós temos que ter ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus. E a hora mais difícil de ouvirmos Deus é quando estamos em meio a uma tempestade. Não é verdade? Imagine esse contexto aqui só para você se situar. Já fazia 3 dias que eles não sabiam o que era dia e o que era noite, de tão escuro e tempestuoso estava o momento, e o barco ainda deriva, cheio de gente, em pleno mar. Ser açoitado pelas ondas do mar em um dia, claro, já é terrível, mas à noite, ou em dia que não se vê a luz, é ainda muito mais terrível. Como é que eu vou ouvir Deus no meio dessa gritaria? Como é que eu vou ouvir Deus falar comigo? Por isso, meu querido, essa sensibilidade é importante. O bispo diz para mim: como é que eu desenvolvo a sensibilidade auditiva e espiritual? Você precisa manter uma comunhão com Ele. Quem não conhece a voz dele, dificilmente reconhecerá a voz dele em meio a uma tempestade. Quem nunca tem um relacionamento com Ele, vai ser muito mais difícil perceber quando Deus está mandando alguém para lhe alertar acerca de alguma coisa. Mas, amados, essa é a dificuldade de nós todos. Eu não estou aqui fora deste contexto. Em meio à tempestade, a gente fica atordoado. Mas aqui nesse texto que nós lemos, Deus fala através de quem? Do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chega para o centurião e fala assim: olha, eu estou vendo. Eu não sei se ele teve uma visão,
Eu não sei se simplesmente ele estava olhando para o tempo e estava uma coisa muito clara, ó, nós vamos ter problema. Sabe aquela coisa clara, que não precisa da esposa falar, está na cara que vai dar problema? Mas a esposa fala mesmo assim, né? Glória a Deus por isso. Os homens podem dizer um amém, hein? Amém fraco, né? Amém. Então talvez ele tenha simplesmente visto de forma natural, mas o fato é que Deus usou ele para alertar. Ei, preste atenção, ó, igreja do Senhor. Há tempestades que nós não precisamos passar por elas, se atentarmos à voz do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? E como seria essa história se o centurião tivesse ouvido Paulo? Seria uma história diferente. Seria uma história diferente, mas seria o melhor para o momento. Nós não precisamos dar trabalho para os anjos, meu querido. Tem anjo aí que quando vê um crente em apuro fala, lá vai sobrar trabalho para mim de novo. Porque não ouve a voz de Deus, porque não ouve, não entende que às vezes Deus vai usar pessoas. No natural do dia a dia, do cotidiano, Deus fala através de pessoas. Vou contar uma experiência breve aqui para vocês de como Deus falou através de um vendedor de consórcio para mim. Já contei essa história, foi uma das maiores bênçãos que eu tive na minha vida, que foi a aquisição da casa onde eu moro. Era uma grande oportunidade no momento, era a oportunidade do momento, porque fora daquele tempo, não sei se hoje eu teria condições de estar onde eu estou. Mas então foi me apresentada aquela situação. Olha, é uma oferta, é uma oportunidade, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha dinheiro, eu tinha uma casa minha que eu tinha que vender, e depois ainda ia faltar uma boa tantada de dinheiro. Aí eu fui buscar financiamentos, mas como autônomo, geralmente é complicado conseguir financiamento, porque você não tem comprovação de renda, e fica aquela luta, precisa de fiador, precisa disso, daquilo, e não deu certo. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou perder isso. Mas aí a minha irmã Verônica estava naquela época muito envolvida com consórcios de imóvel, que ela estava construindo a escola. Aí ela mesma me falou, por que você não vai lá na Santa Emília na época? Acho que a Santa Emília ainda tem consórcio de imóvel até hoje. Falou, eu fiz lá e deu certo, quem sabe você não faz um consórcio e dá certo? Eu falei, vou tentar. Aí eu fui lá conversar com um vendedor de consórcio. Ele é vendedor, meu querido, o que ele mais queria era vender, não é? Mas ele me apresentou toda a situação, eu olhei para aquilo, eu falei, ele falou, um é por sorteio, um é por lance. Eu falei, mas como está o lance? Esse grupo é novo, nós está em torno de 50%, velho. Não adianta também, porque eu não tenho esse dinheiro. Aí ele falou uma palavra que todo vendedor fala, mas para mim aquela foi a voz de Deus. Ele falou assim, mas você pode ser sorteado. Óbvio, faz parte do contrato, você pode ser sorteado. Mas Deus usou aquele homem naquele momento, e aquela palavra dele foi mais do que uma palavra de venda, foi uma palavra rema, e aquela palavra como que tocou um sino dentro de mim, e ela ficava se repetindo, você pode ser sorteado. Você pode ser sorteado. O que aconteceu, para resumir a história? Entrei no consórcio e no primeiro sorteio, 15 dias em andamento, não deu nem um mês, no primeiro sorteio eu fui contemplado. Primeiro sorteio. E eu fui lá e não acreditava naquilo, teve lá não foi o meu número que foi sorteado, ainda Deus faz um suspense ainda, né, para provar a gente mesmo. Eu cheguei lá que eu não pude no dia do sorteio, e eu não sei hoje como que é, mas naquela época eles tinham uma lousa, e eles deixavam marcado na lousa, né, a assembleia, quem foi sorteado, qual lance, os números, tal. Então eu fui no outro dia lá, eu falei assim, eu queria saber do sorteio de ontem, tal, ele falou, tá lá na lousa. Eu fui lá na lousa, a hora que eu vi meu grupo lá, não era meu número. Eu falei, deu mal. Não era meu número, foi outro que foi sorteado. Mas no consórcio tem umas regras lá, quando a pessoa é sorteada, mas está inadimplente, então eles vão fazendo um jogo para cima e para baixo. Então joga para cima, o número acima. Se o número acima está bem, ele já leva. Se não está, ele joga o número para baixo, daquele que foi sorteado. E fizeram isso só umas 4 vezes, até que caiu no meu número. E eu fui contemplado. Comprei a casa que eu moro até hoje, bênção de Deus. Amém, igreja?
Mas foi através de um homem. Deus fala através de homens. Ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito. Deus fala pela sua palavra. Tem coisas que são claras, mas você está entrando em tempestade porque você não quer ouvir a palavra. Simples assim. Aí você entra na tempestade e depois fala: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Não, Deus não deixou, meu querido. Tem coisas que já estão reveladas. Aí é desobediência explícita. Desobediência explícita. A palavra de Deus diz: não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Ou seja, você não pode contrair um matrimônio se a pessoa que está ao seu lado não serve ou não tem o mesmo Deus que você. Eu não estou falando aqui de frequentar a igreja, eu não estou falando de ser católico ou evangélico, eu estou falando de gente que crê no mesmo Deus que você crê. Amém? E aí você entra numa barca furada, você casa com alguém de magia negra. Não isso, mas eu tenho fé que quando eu casar com ele, ele vai se converter. Não é melhor converter antes, minha irmã? Antes do casório? Não é melhor esse processo? Nada contra o namoro. O namoro é para se conhecer. O namoro é um tempo que deveria ser um tempo para se conhecer, né? E crescer, e caminhar junto um pouco, saber com quem que você está se propondo a passar o resto da sua vida. Mas se até o momento próximo do casamento você viu que não dá liga, não dá para andar luz com trevas, quando dois não falam a mesma linguagem, não tem como caminhar uma jornada de anos, amados, está na cara que vai dar problema. Aí você fala: ai, Deus me deixou entrar nisso. Não, você entrou porque você não quer ouvir a palavra de Deus. Amém? Aconselho casais, né, que casam e vai morar com os pais, né? Tem alguma exceção, tem um momento, um período que às vezes é transitório, mas a Bíblia é clara dizendo: deixará o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne. Há uma necessidade de separar-se, mas aí não separa, vai para a casa da sogra, vai para a casa da mãe, né? Aí até para namorar tem que ser com acústica no quarto. É uma situação difícil, um intromete numa coisa, um intromete na outra, come o chocolate que você guardou na geladeira, e aí vai dar problema. Por quê? Porque já está escrito na palavra. Quem está me entendendo? Deus fala através de pessoas, Deus fala através de palavra, e Deus fala como e quando Ele quer. Amém, igreja? Ele é soberano. Neste caso aqui, Ele enviou um anjo para falar com Paulo. Não acontece corriqueiramente de anjos vir falar com a gente, mas não podemos descartar que Deus é Deus, e se quiser falar com você, Ele pode também mandar um ser celestial, te dar um sonho, como vários casos na Bíblia de pessoas que tiveram sonhos de Deus e tiveram uma direção para ir, para vir, para fugir, para correr. Mas esse é o primeiro ponto. Mesmo em meio à tempestade, meu querido, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tenha sensibilidade para ouvir Deus, meu querido. Não comece o seu dia sem falar com Deus, meu querido. Quantas vezes nós temos ensinado isso na igreja? Comece o seu dia na presença do Senhor. Ai, o cedo é corrido, eu tenho que entrar às 7 no serviço. Acorda um pouquinho mais cedo. Mas não perca esse momento, essa sintonia com o Espírito Santo, com o Senhor. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo: como atravessarmos as tempestades da vida. Devemos cessar as manobras, baixar as velas e ficar à deriva. Olha que interessante, versículo 15. O texto diz exatamente isso. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. No 17 diz que baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Cessar as manobras. Do que eu estou falando, amados? Nós somos experts. Nós somos PhDs em manobras.
Sim ou não? É só eu, né? Tá bom então, vocês vão me deixar nessa sozinho. Nós temos os problemas e nós começamos as manobras, né? Se eu falar com ele tal coisa, e aí então ele vai entender, e ele vai fazer aquilo que ele vai falar para aquela outra pessoa, e aquela pessoa então, não diretamente ouvindo de mim, vai ouvir daquele terceiro, que eu fiz essa palavra chegar, então ele vai entender que ele está errado, ele vai entender que ele tem que fazer tal coisa. As mulheres são boas nisso. E vão manobrando, sabe? Conduzindo as situações, tentando sempre da nossa maneira chegar a um resultado, resolver o problema. Existem manobras que são necessárias, né? Mas eu estou me referindo, meu querido, a um defeito humano de um homem decaído, de querer ser o centro e aquele que governa todas as coisas ao seu redor. Vai sair com a família, vai comer o que essa pessoa quer. Todas as opções não é boa, só a dela. Não, então é nesse lugar que nós vamos. Aí para evitar, você fala, não, vamos, vai. Está sempre manobrando, está sempre querendo conduzir situações, pessoas. E precisa ter um equilíbrio muito interessante entre fazer e esperar em Deus. Eu confesso que é um equilíbrio difícil. Mas em meio às tempestades, meu querido, deixa eu te dar um conselho. Para de querer dominar as coisas, para de manobras, deixa Deus ser Deus. Amém? Deixa Deus fazer. Se o problema é ministerial, se o problema é pessoal, se ele é profissional, apresenta a sua causa a Deus e pare de manobras. A não ser que Deus te dê uma direção para fazer alguma coisa, espera em Deus. Deixa eu contar para vocês um erro meu. A gente aprende com o acerto e com o erro. Essa semana que passou, roubou um caminhão meu. Foi furtado. Por que é diferente de roubo e furto mesmo? Roubou e eu não estava nele, vai. Tem diferença, né? Se está nele é roubo. Se eu estou nele é roubo. Se você não está, é furto. Se eu não estou é furto. Então dessa vez foi furto. Porque eu tenho sempre história de sequestro, desses trem e tudo, né? Mas dessa vez eu não estava nele não. Foi roubo. Roubaram lá no Jardim Paulista, estava estacionado lá, e roubaram meu caminhão. Cheguei cedo lá, não achei o caminhão, e fica aquela coisa estranha, né? A gente pensa que tem alguma coisa de errado, liga para o motorista, onde você parou? Parei aqui. Não parou, você está enganado, você deve ter parado para cima. Aí eu fiquei rodando todas as ruas para tentar achar, que você não acredita, né? Que possa ter levado, mas levaram, roubaram meu caminhão. Isso foi na terça para quarta, e aí foi aquele tumulto, né, natural, e tinha serviço marcado, e tinha aquela coisa toda, e roubaram o caminhão. Aí logo de manhã começou os telefonemas, né? Está tendo agora uma situação, aí não sei quantos já tiveram esse dessabor, que a pessoa te rouba, e ela mesmo te liga pedindo um dinheiro para te devolver o que roubou. Eles chamam isso de resgate, né? Aí começaram a ligar essas pessoas para mim, né? Olha, eu estou com o seu caminhão, eu quero tanto para te devolver. E o que acontece? A gente está no meio de uma tempestade e a gente fica manobrando. Então eu vou resolver isso. Eu estava achando que eu estava até bom na história, porque ele pediu um dinheiro mais alto, eu negociei com ele menos. Eu falei assim, eu sou bom mesmo de negócio. Consegui negociar por menos. Eu falei assim, negocia até com o bandido, né? E fazendo manobra. Aí eles vão te conduzindo, vão falando na tua cabeça de uma coisa, não deixa de desligar o celular, pressão psicológica, né? Aí você não consegue desligar para tentar falar com mais alguém, para ouvir um conselho, e você vai indo, ele vai te conduzindo, aí você acaba dando o que pede, né? E eu acabei fazendo um depósito lá para o cidadão, para ele trazer meu caminhão de volta, né? E fiquei lá esperando no local marcado. Cadê o caminhão? Se eu estivesse lá esperando, estava lá até hoje, e nada de caminhão. E há aqueles que dizem, né, os religiosos, você cristão vai negociar com bandido, isso é pecado. Amados, para com esses jargões, essas coisas boas. Vamos supor se alguém sequestra um filho seu, te pede um dinheiro, você não dá? Você vai falar assim, não negocio com bandido, você vai correr o risco de ver um filho morto e depois ficar o resto da vida chorando que você tinha dinheiro no bolso? Então são situações que não dá para a gente ficar mensurando. Mas o que eu aprendi com isso, meu querido, é que em momentos como este,
É parar de simplesmente querer resolver tudo, achando que você é realmente o cara. Nós não somos nada. E depois que eu caí nesse conto, perdi um pouco de dinheiro, depositei, não vi caminhão nenhum. Aí eu fiquei frustrado, né? E fiquei pensando, eu falei, quer saber? Parou. Porque eles continuam ligando, sabe? Cada hora liga um. Ah, não tem mais, não tem dinheiro, não tem mais nada. Aí eu fui fazer o que tinha que ser feito, que era ocorrência, avisar a polícia do roubo e etc e tal. O que tem que ser feito, tem que ser feito, não é? E aí, para surpresa minha, quando eu parei de fazer manobra, quando eu aprendi que era melhor baixar as velas, né? E ficar à deriva. O que é a deriva? É você perder um pouco o controle da coisa e deixar na mão de Deus. Amém? Você sai do controle e passa o volante para Deus. Está aqui, Senhor, eu vou agora aqui do lado. Leva esse barco aí e vê como é que o Senhor vai conduzir. E aí, por volta de 2:30 da tarde, eu recebi um telefonema de uma pessoa que achou o caminhão escondido no meio de um canavial. O pessoal foi cortar a cana e encontraram o caminhão lá, e no baú tem um telefone, ligaram para mim. Aí eu peguei meu cunhado Lucilo, falou, vamos lá comigo, vamos. E fomos lá de carro, no meio desse canavial, buscar o caminhão. E estava realmente bem escondido, nós não íamos achar nunca. Pra você ter uma ideia, nós procuramos bastante antes da pessoa nos levar até o caminhão e não achamos. Aí essa pessoa que era da usina lá, ela então pegou, né, e conduziu a gente até o caminhão. Além deles se colocar no meio da cana, eles cobriram o caminhão tudo com cobertas, que é para ficar escondidinho mesmo, estava lá preparado para ser levado depois. Então, quando eu parei um pouco de fazer manobras, então Deus agiu, a resposta veio o livramento do Senhor, e eu saí de mais uma tempestade de ladrões. Amém? Aprendendo até mesmo com os erros. Portanto, naquele momento, no meio da tempestade, eles tiveram que parar com as manobras e deixar o barco à deriva. A deriva nossa, mas na mão daquele que sabe realmente conduzir todas as coisas. Amém, igreja? A Ele toda a honra e toda a glória. Nem sempre está no controle de tudo, meu querido, quer dizer que vai resolver. Confie em Deus e para de manobras. Principalmente essa manobra que eu me refiro é aquela que você fica tramando, mesmo se a coisa é positiva, mas você quer ajudar, você quer fazer com que as coisas entrem no eixo, e você vai tramando, vai costurando, vai virando um balaio de gato, como diz o popular. E isso muitas vezes não resolve. Não é, Paulinho? Balaio de gato. Paulinho achou graça. Várias manobras em nome de Jesus. Para passarmos as tempestades, Deus tem que estar no comando deste barco em nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Aleluia! Terceira coisa que eu aprendo, está lá no versículo 18, algo que eles precisaram fazer e também nós precisamos. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começamos a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Terceira coisa, meu querido, para nós passarmos pela tempestade e chegarmos do outro lado, nós precisamos jogar fora o excesso de bagagem que nós carregamos. Um barco pesado, a chance de afundar é maior. Então eles começaram a se desfazer das coisas. Algumas delas eram até importantes, a armação do navio. Depois você continua lendo, você vai ver que eles jogaram fora a comida. Mas para aquele momento, aquela carga era uma sobrecarga. Ei, igreja, deixa eu falar sério com vocês. Nós sofremos muito por causa de sobrecarga. Sabe por quê? Porque nós não fomos projetados por Deus para sobrecarga. O nosso arquiteto físico e espiritual nos projetou para vivermos na dependência dele. O que diz a palavra? Lançai sobre ele as vossas ansiedades. Sabe aquela coisa que fica nos pesando a alma? Jesus diz assim: ei, você não foi projetado para isso, põe aqui no meu ombro que eu levo. Jesus diz
meu ombro que eu levo para você. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a mesma coisa do corpo físico, meu querido. Por que nós não podemos ficar obesos? Porque vai dar problema no joelho, vai dar problema na coluna. Ou você foi projetado para ter um corpo com X de peso pela sua altura. É um projeto divino. E aí você, come desesperadamente, não tem uma disciplina de vida, não pratica nenhum tipo de exercício, e aí vai crescendo dos lados, e mais cedo ou mais tarde vai começar a vir os problemas. Isso é natural, é biológico, mas no espiritual também é verdadeiro. Você precisa tirar a sobrecarga da tua vida. O mundo está passando por um caos. A doença existe, tem gente morrendo, gente de perto, gente de longe. E você está guardando mágoa no coração de coisa que foi há 10 anos atrás. Bispo, mas se soubesse o que ele fez comigo. Sim, irmão, mas quando foi? Há 20 anos. Há 20 anos, irmão. É muito tempo. Você vai levar essa mágoa até onde? No caixão? Você vai ficar com esse peso sobre os seus ombros até quando? Ei, teu barco vai afundar. Teu barco vai afundar se você não tirar um pouco deste lixo que você fica acumulando. Mágoa, ressentimento, rancor, falta de perdão. Alguns que colocam até na lista negra, Você está na minha lista negra. Estou fora dessa lista negra. Eu quero mais esquecer, meu querido, soltar as amarras, desembaraçar os pés. Olha o que diz Hebreus 12:1. Se você não quiser, só escuta. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Desembaraçar daquilo que está impedindo a gente de caminhar, de correr. Meu querido, se tem uma coisa que eu defendo nessa vida, é o matrimônio como algo que deveria ser por toda a vida. E toda vez que eu vou aconselhar casais que estão com dificuldade, olha, só se for um caso extremo de violência, de coisa absurda, para eu aconselhar o divórcio. Caso contrário, quem quiser ser aconselhado por mim, pode saber que eu vou te aconselhar a permanecer. Se você não quer, então nem vem buscar conselho comigo. Porque no final da história, eu vou terminar dizendo, você tem que permanecer e vencer isso em nome de Jesus. Mas, vamos pôr uma vírgula aqui, infelizmente há casos que foram desfeitos, que foi rompido, já está consumado, não tem mais como voltar atrás. Meu irmão, vida que segue, vamos embora, tira o peso, tira as amarras do pé, vamos embora, vamos ver o que Deus tem para frente na sua vida, continua a vida, erga a tua cabeça. Tem coisas do passado que nós não vamos conseguir acertar. Como é que se acerta a vida de pessoa que viveu nesse mundo 40, 50 anos e vem para a igreja? Tem casamento com um, filho com um, tem casamento com outro, filho com outro, e vem para o Senhor. O que você faz? Fiquei sabendo de um pastor que aconselhou um rapaz largar da mulher, ele tinha se convertido, família servindo o Senhor, e o pastor aconselhou ele largar para voltar com a primeira mulher. Aí desfez a família com filhos que já estava certa aqui, para voltar com a outra que era do passado. Que bagunça, não tem jeito, meu querido. Não tem jeito. Ei, solta esses pesos, joga fora, desapega. Não tem um slogan assim? Desapega, meu querido, desapega. É muito lixo na alma, e às vezes muito lixo na vida também. Faz uma faxina lá em casa. Eu tinha costume de trocar uma peça de um caminhão. Ela não estava completamente danificada, ela estava só gasta. Aí eu guardava, colocava debaixo do banco, assim, uma hora vai servir. Meu caminhão não estava nem andando mais de tanto peso. Que uma hora vai servir,
Você já trocou porque não servia? Joga fora, meu irmão. Joga fora esse lixo acumulado. Joga fora. Vida nova. Casa limpa, cheirosa. Oh, coisa boa. Posso ouvir um amém? De vez em quando tem que alugar uma caçamba e jogar muita coisa fora. Em casa e na alma. Para vencermos e atravessarmos as tempestades da vida. Amém? Quarto e último lugar. Tenha a imagem correta de quem você é em Cristo e de como Cristo te vê. Tenha a imagem correta de quem você é em Cristo e também de como Cristo te vê. Isso é muito importante para você passar as tempestades da vida. Versículo 23. O apóstolo diz assim: pois ontem à noite apareceu-me o anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Em outras traduções está, ao invés de adoro, sirvo. Quem serve, adora. Pode traduzir por adorar ou por servir, mas eu prefiro servir. O apóstolo Paulo chega para aquela tripulação que ainda está no meio da tempestade, no pior momento, e ele fala assim: ei, ontem Deus mandou um anjo. Ontem Deus mandou um anjo. O Deus a quem eu pertenço mandou um anjo. Aleluia. Saiba quem você é em Cristo, meu querido. Você pertence a Ele. O que eu quero dizer? Você é dele, meu irmão. Nós somos dele. Você que creu na salvação da cruz e se entregou ao senhorio de Cristo, diz a palavra que você foi comprado por alto preço. Já não sois de vós mesmos, mas vocês pertencem a Deus. Posso ouvir um amém? Ai, como eu gosto disso, meu querido. Eu não sei você, mas como eu gosto de sentir de Deus. Eu sou dele. E quando eu digo eu sou dele, a tempestade deixou de ser o bicho papão que é. Está entendendo? O apóstolo Paulo, muito calmo, muito tranquilo, falou assim: o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu pertenço, eu sou dele, disse que ninguém vai se perder, vai salvar todo mundo neste lugar. Aleluia. O Deus que é o dono da minha vida está dizendo que vai salvar. Mas se fosse o contrário, eu acredito que Paulo teria a mesma calma e ia falar para eles: olha, o Deus a quem eu pertenço disse que aqui é o fim da linha da gente. Acabou, perdeu, acabou por aqui, vamos todo mundo morrer. Sabe por que eu tenho certeza que ele faria isso? Porque foi a história dos apóstolos, foi a história dos mártires. Eles sabiam que muitas vezes estavam sentenciados à morte e não tinham pavor, não tinham terror, porque o Deus a quem eu pertenço. Você precisa ter isso realmente, meu querido, não palavras só. Não é sair falando eu pertenço a Deus, eu pertenço a Deus. É você trazer para a sua vida verdadeira, que é a vida interior, e falar: eu sou de Jesus. Aí vem o inimigo, vem o gigante, vem a tempestade, você olha para ela e fala assim: você é grande mesmo, mas eu pertenço a Jesus. Aleluia. É mais ou menos o que Davi disse quando foi guerrear com Golias. Ele falou assim: quem é este incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Aleluia. Em outras palavras, circuncisão era sinal de aliança. Ele estava dizendo assim: este homem não tem aliança com Deus. Se ele não tem aliança com Deus, quem é ele para mexer com o povo que é aliançado com o Deus vivo e todo-poderoso? Aleluia, meu querido. Você pertence a Deus. Ah, disse, mas está feio lá. Calma, meu querido, você pertence a Deus. Sua vida é dele. Se ele deixar sua vida ser tocada, sua vida é dele. Se ele te livrar, sua vida é dele. Quem está entendendo aí, diga amém.
Aleluia. O Deus a quem eu pertenço e eu sirvo, eu adoro Ele. Esse é um diferencial importante. A quem nós estamos servindo? Você pode estar na igreja e continua servindo o seu eu. O seu eu. É por isso que Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele não pode frutificar. Mas morrendo, ele vai dar muito fruto. Ele falava de si mesmo e falava da necessidade de morrermos para o nosso eu. Este eu que quer sobrepor a vontade perfeita de Deus. Este eu que quer ser o comandante do navio. Você está me entendendo? Você pode estar na igreja ao mesmo tempo, continuar ainda não entendendo que você é servo do Deus Altíssimo. A sua vida pertence a Ele. A sua carne vai ser vencida dia após dia. Você vai subjugá-la. Você vai subjugar a sua vontade, que são inclinações decorrentes da queda. Não estou falando de boas vontades, meu querido. Não estou falando de bons passeios, de uma boa conversa, de um bom sorvete. Eu estou falando da inclinação da tua natureza, que quer sempre aquilo que é contrário à perfeita vontade de Deus. Você tem que sempre se lembrar: eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Há muito tempo atrás eu trabalhei com um rapaz novinho, e eu repetia para ele durante quase todo dia. Nós fazíamos entrega na cidade. Fala: repete comigo: eu sou servo do Deus Altíssimo. Aí ele repetia, né? E não é que depois de um bom tempo esse rapaz se converteu e se tornou servo de Deus Altíssimo? Eu sou servo do Deus Altíssimo, Deus a quem eu pertenço. Aleluia! E a segunda coisa importante: como é que Deus te vê? Você entender essa visão de Deus acerca da gente vai fazer a gente romper em meio à tempestade. Olha que interessante. Versículo 24 diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Olha que coisa interessante. Deus te deu a vida de todos que estão navegando com você. Na visão de Deus, quem estava no comando do barco era Paulo. Paulo, aqueles que estão navegando com você, Paulo, Deus te deu, ninguém vai perecer, porque ele era a menina dos olhos de Deus ali. Paulo era o comandante, literalmente. Paulo era aquele que estava salvando aqueles homens. Porque no começo do texto, não sei se você percebeu, quando Paulo fala do perigo da viagem, ele fala: vai ter perda do navio e perda das nossas vidas. E eu creio que no andar da carruagem, da viagem, Paulo tem intercedido diante de Deus: Senhor, salve todos que estão comigo. Salve, Senhor, essa tripulação toda. E a resposta de Deus foi essa: Paulo, você vai ser salvo, todos que estão com você. É você que é o elemento que vai fazer a diferença na sociedade, ao seu redor, na sua casa, onde Deus te plantar, em nome de Jesus. Quantos precisam, para que a minha casa sirva o Senhor? Precisa de você se colocar na presença de Deus, e Deus então vai ouvir o teu clamor e vai falar para você: Maria, você e a sua casa vão ser salvos, você e a sua casa não morrerão, em nome do Senhor. Deus nos vê de maneira diferente, meu querido. Deus nos vê de forma especial, e nós perdemos este valor tão importante. Como é que Deus nos vê? Pedro já dizia: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Essa é a maneira como Deus nos vê. Não fica choramingando nas suas orações: ah, Senhor, coitadinho de mim. Não, se arrependa dos seus pecados, sim, mas se coloque em posição de gente que sabe a posição que ocupa no reino de Deus. Se coloca na brecha do muro, se coloca na brecha da sua casa. Deus salvará todos
os que estão conosco, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu ouvi de um pastor que eu respeito muito, há muito tempo atrás, uma pergunta que fizeram para ele sobre salvação. E ele disse o seguinte: eu só garanto uma coisa, quem estiver no barco comigo vai se salvar. Dá para você entender isso? Quem estiver no barco comigo, está falando daqueles que você ora, daqueles que você cuida, daqueles que você tem sido um sacerdote, uma sacerdotisa. Em nome de Jesus, vai salvar, em nome do Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo lance fora todo o medo, em nome de Jesus. Todo medo. O povo de Deus não é um povo que tem que andar temeroso. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas sim de ousadia, de intrepidez, de unção do Espírito Santo. Eu declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Rega a tua mão para o céu, meu querido, ora ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos graça sobre as nossas vidas, graça sobre a nossa casa, graça sobre a igreja do Senhor, Pai. Pai, que possamos verdadeiramente, no meio deste caos, no meio dessa tempestade, temos experiências profundas contigo. Sabemos, Senhor, de onde viemos, para onde iremos, o Deus que servimos, ó Pai. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que todo medo caia por terra, que todo pavor, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Somos a igreja do Cristo ressurreto, somos a igreja do Cristo vivo. Aleluia! O meu Senhor vive, o nosso Senhor vive. Nós declaramos que aconteça o que acontecer, estamos nas tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao Senhor, a Ele seja a honra, a glória, a força. Glória a Deus. Ele está bom no céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.